é a vereadora e pré-candidata a prefeita de Bauru, vereadora Chiara Ranieri. Vereadora, muito obrigado pela presença no Informação, fique à vontade. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês, viu? Agradeço a oportunidade e vamos conversar um pouquinho. Vamos lá, vamos começar a nossa conversa. Chiara, nas suas primeiras manifestações, ainda sem a certeza de uma pré-candidatura, você condicionou essa candidatura às condições que você poderia ter, principalmente em relação ao seu partido. Eu confesso para você que isso me chamou a atenção por um detalhe. O União Brasil, que é o seu partido, se não me engano, acho que é o terceiro partido com mais verba do fundo eleitoral. Já é uma experiência da sua primeira tentativa de candidatura a prefeita, quando as dificuldades você mesmo acabou apontando, inclusive do ponto de vista de financiamento do seu próprio partido ou daqueles que se juntaram no entorno, quer dizer, vamos gritar já, porque depois que a coisa começa, não dá mais tempo de fazer acontecer, ou seja, eu preciso das condições dadas antes mesmo da largada, senão tem muita gente para usar essa verba. Explica aí para a gente. Campanha eleitoral, ela é uma campanha bem-sucedida, né, competitiva, ela depende de alguns aspectos, né? Um é ter uma proposta interessante, um bom candidato e ter campanha, né? Imagina, nós estamos aqui numa rádio e a gente sabe o quanto a questão de comunicação ela é importante numa campanha. E a comunicação na campanha é caríssima, caríssima, né? Então, hoje, para se ter uma ideia, para fazer uma campanha de nível Bauru, nós precisaríamos de 2 milhões de reais, e o nosso teto é 750 mil reais para um primeiro turno. Fazer um orçamento para rádio, TV, redes sociais, né, e rua, é algo bastante complexo, né? Então, as pessoas precisam entender que campanha eleitoral é você abrir uma empresa que funciona 3 meses e fecha. Aliás, menos, né? Porque se a gente for considerar o tempo mesmo de campanha pública, são 45 dias. Então, é muito intenso, é muita gente trabalhando, é muito custoso e uma responsabilidade muito grande, porque o candidato a prefeito carrega os seus partidos, né, coligados, e esses partidos coligados todos têm candidatos a vereadores. E aqui em Bauru são 22 por partido, né, ou federação. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, por mais que a gente entenda que pode ser uma candidatura competitiva, tem essa questão financeira e, óbvio, eu já participei de uma, e eu sei o quanto é difícil você precisar investir, né, para divulgar propostas e fazer realmente chegar a informação a todos e não ter o recurso para isso. Então, eu já tenho uma experiência nesse sentido. A primeira oportunidade que eu tive de conversar com o União Brasil em São Paulo, eu fui justamente para que a gente tivesse essas garantias, né? Eu não tenho dinheiro para colocar numa campanha, eu não tenho 750 mil reais para colocar numa campanha, por mais que eu tenha convicção de que a gente pode levar uma boa proposta, eu não tenho recurso e sem o recurso não leva a proposta não chega às pessoas, né? Então, eu fui e recebi, né, uma acolhida muito importante de que teria recursos do fundo. Por que que tem recursos do fundo hoje? Porque eu sou mulher. Se eu fosse um homem, talvez eu não tivesse. Então, eu não sei os outros Você está entrando na candidatos. cota do União, Eu então? estou entrando na cota do União Brasil, né? Então, se eu não fosse mulher, talvez eu já não tivesse essa oportunidade. Eu não sei os candidatos homens nessa campanha como é que vão receber a acolhida dos seus partidos, mas o que me favoreceu nessa conversa foi justamente isso. Olha, você é mulher, nós temos 30% do fundo que tem que ser investido em candidaturas
né, de mulheres, e é difícil fazer isso, né. Que pena que na primeira tentativa sua não tinha ainda, acho que não tinha ainda a cota, né, ou era algo bastante incipiente ainda, né, Kiara? Tinha a cota dos 30% para lançar candidatos, mas não era vinculado ao fundo, Ah, tá, exatamente. né. Era uma É. outro tipo de financiamento, verdade. Vereadora, fale um pouco da sua trajetória na Câmara como vereadora. Eu vejo a sua garra, né, pela TV Câmara, a sua disposição em defender a cidade, né. Como é que você se sente sendo vereadora na Câmara Municipal de Bauru? Eu sempre gostei muito da vereança. É a minha terceira participação no legislativo, né. Eu vou fazer 50 anos no final do ano e eu estou há 25 anos no meio, me colocando, né. Fui candidata a primeira vez aos 25 anos, não fui eleita, fiquei primeira suplente do partido, eu fui suplente da Catarina por 42 votos. Catarina Carvalho, vereadora, segunda vereadora de Bauru, Sim. primeira foi a Majô, depois a Catarina, e eu fui a terceira, olha só, terceira vereadora, mas eu fui eleita em 2008 e comecei meu primeiro mandato em 2009. Eu fiquei 4 anos na Câmara e saí candidata a prefeita. Disputei com o Rodrigo Agostinho, que teve 82% dos votos no primeiro turno, É na no reeleição na dele, né. reeleição dele. Não sobrou muito para os Não demais deu para candidatos, dividir. e na época eu fui candidata, Gazeta candidato, Sim. então foi, assim, bem interessante, uma experiência, é isso que eu falo, foi uma experiência de campanha eleitoral para a prefeitura. Fiquei 4 anos de fora, e aí na eleição seguinte, que foi a eleição de 2016, voltei para a Câmara, né, em 2017, e ali ficamos por 4 anos e fui reeleita para esse mandato, segunda mais votada da cidade, né. Como presidente do partido, nós fizemos a maior bancada também, o maior número de votos para vereadores, então, assim, politicamente, a gente vem fazendo um trabalho, não só como, vereadora, mas também como alguém que tem buscado a melhoria da qualidade do legislativo. Esse sempre foi um propósito, eu acredito no poder legislativo enquanto instituição, que representa, os munícipes aqui em Bauru, né, enfim, os bauruenses, eu não gosto de falar muito bauruense, que as pessoas acham que a gente está dizendo que bauruense é quem nasceu em Bauru, e não é, né, Bauruense é quem mora aqui. bauruense é quem mora em Bauru e quem realmente contribui com a cidade, vive a cidade, né. Então são as pessoas que a gente representa ali. Só que vereador, não tem tanta força quanto muitos imaginam. Vereador discute muito, às vezes grita bastante, faz os encaminhamentos e aguarda o executivo, né. E nem sempre o executivo atende, e infelizmente é essa a realidade que nós temos hoje. Hoje nós temos um executivo criando situações para que o poder legislativo não consiga fiscalizar como deveria, né, não consiga obter as informações necessárias. Então, eu vejo um momento bastante crítico e muito preocupante, né, e eu acho que as coisas precisam ser modificadas. Ô Kiara, o Marcos perguntou a respeito da sua trajetória, né, na Câmara, e eu tenho aqui um ouvinte internauta, se lamentando a sua candidatura a prefeita. O Marcos, Soares está dizendo: "Será uma pena a vereadora sair candidata a prefeito". Ele diz que gosta muito da sua luta como vereadora, tem experiência, luta muito contra ele luta, né, ele fala muito sobre a luta dos vereadores que apenas se trocam por cargos, e lembra de você, inclusive, com o seu saudoso pai, o Dudu, na feira ainda bem jovem. Nesse sentido, obrigado aí ao Marcos Soares pela participação, nesse sentido do entendimento a respeito do papel do vereador, você não acha também que quando na campanha os candidatos fazem uma campanha errada, porque eles vão até os bairros, eles vão às redes sociais agora, eles vão até os eleitores e prometem coisas que eles sabem que eles não podem cumprir, porque não é a função do vereador.
Tá? Só que durante a campanha, isso é colocado de uma maneira a convencer o eleitor de que ele vai ser ali um, entre aspas, segundo do prefeito ou da prefeita que estiver de plantão. Não, fica tranquilo que o que eu pedir vai ser feito. Não falta um pouquinho, sabe, de verdade nessa campanha, se bem que a gente sabe que em campanha nem sempre a verdade prevalece, né? E muitas vezes quem vai com a verdade acaba voltando de sacola vazia, mas não seria um momento de discutir um pouco mais, de maneira mais aprofundada, para que as pessoas possam entender o papel do legislativo? Eu acho que começa com uma questão de preparo, realmente, de se entender qual é o papel do vereador. Mas eu, assim, vendo e acompanhando as campanhas eleitorais de vereadores já há bastante tempo, o que eu percebo, não é só de vereador, não, qualquer político, é que na campanha fala-se ao eleitor aquilo que ele quer ouvir, né? E o que é que a pessoa que está num bairro que não tem asfalto quer ouvir? E vai ter asfalto. Uhum. Que tem uma praça toda abandonada quer ouvir? Que vai resolver o problema da praça, vai iluminar, vai limpar, vai preservar. Problema da saúde, da educação, vai falar coisas que não é a responsabilidade do vereador. O vereador vai encaminhar, tudo vai encaminhar, vai discutir, vai sugerir, né, vai fiscalizar, mas não pode jamais dizer que ele vai trabalhar para resolver a situação e que isso vai se concretizar, porque não é isso. Só que acontece, as pessoas elas falam isso na campanha e, se eleitas, vão trabalhar para que isso aconteça. Então, quando acontece algo positivo, né, esse vereador que prometeu, ele vai dizer: olha, vai lá com o prefeito, prefeita, e vai dizer: olha, fui eu, né, que encaminhei, eu que consegui e tal. Então fica essa confusão de que é o vereador que conquista, né. Então, eu acho que sempre vai acontecer das pessoas, ouvirem aquilo que precisam ouvir, que querem ouvir, e não necessariamente aquilo que realmente significa o trabalho do vereador. Mas aí, eu vou dizer uma coisa para vocês, é cultural. Isso não vai modificar para essa eleição. Passa pela sua área aí da educação. Muito, muito, né, então assim, vai levar, não sei, Alguns séculos. séculos. É. Vereador, estou vendo aqui no seu Instagram que ontem teve uma moção de aplauso, 60 anos da Diocese de Bauru, e a vereadora ficou emocionada, né? Pode falar um pouquinho sobre isso? Foi um momento muito bacana, né? É verdade. Assim, a diocese, ela faz parte da vida da gente, né. Alguns falam muito das suas religiões, e eu falo muito pouco, mas eu sou católica e a diocese, bom, faz parte da minha vida desde que eu nasci, né, eu fui criada dentro da igreja católica. O Dom Rubens é um querido e eu estava lá com outros padres que são muito queridos para mim, pessoas que, enfim, a gente acompanha, né, a gente ouve, a gente sabe o quanto contribuem para a nossa fé, né. E ontem foi um dia, assim, que nós amanhecemos com uma reportagem que mexeu muito com todos os políticos de Bauru. A gente já vem ouvindo bastante sobre o caso do hacker, mas quando você vê que foi investido R$162.000, quem que investe R$162.000 para invadir privacidade de políticos? É muito dinheiro. Para saber o que desses políticos e a troco de quê? Né? Em tudo você fala, é R$1.000. Você acha pequeno, né? Fazer uma atitude pequena, que é isso, né? Parece ladrão de galinha. Mas quando você fala de algo assim, aí dá medo. Porque nós estamos falando de algo que foge de tudo aquilo que a gente imaginou. É muito dinheiro para olhar a vida das pessoas que estão no legislativo, de um jornalista, do vice-prefeito. Quem que
é essa gente? O que quer com isso daí? Para que isso? Então a gente começa a se preocupar porque foge dessa questão pequenininha, sabe? De briguinha, de pessoal. Isso é uma coisa muito grande, né? E assim, chama atenção muito, e eu vou dizer por quê. Existem ali pessoas que não faz muito sentido terem os seus documentos pessoais, foto dos documentos pessoais, encaminhados pelo cunhado da prefeita ao hacker para serem fiscalizados, investigados, tendo a sua privacidade invadida. Então não faz muito sentido. E aí me chama a atenção que os meus não foram. E eu sou uma vereadora de oposição, bem combativa. E aí eu fiquei com muito medo. Por que os meus documentos não foram? O que estava preparado para mim? Então, isso é algo que dentro da nossa família a gente começa a se questionar. Porque uma pessoa que coloca R$162 mil para investigar políticos, inclusive da base, e não coloca numa vereadora como eu, chama atenção. Chama atenção. Tem alguma coisa esquisita nisso. Né? Então, eu fiquei muito nervosa ontem, né, a hora que eu vi a matéria, e aí era umas 8h30 da manhã, eu recebi um comunicado da Câmara que ia ser feita a entrega da moção para a Diocese, e eu não sabia dessa entrega ontem de manhã, e aí eu não estava na Câmara, mas eu fui correndo para a Câmara, e eu cheguei lá, já estava começando, eu fiquei bem emocionada, eu não tinha, né, no protocolo não tem a possibilidade da gente usar a palavra, né, e aí a Estela passou a palavra para mim, e eu estava muito emocionada, né, e aí a gente se derrete, né, mas foi isso que aconteceu. Então, assim, não é um momento fácil para Bauru, não é um momento fácil. Eu acho que nós já vivemos no passado essa questão do medo nos veículos de comunicação, no medo dos agentes políticos, e isso é péssimo. Então, viver novamente isso em Bauru não estava muito nos planos, né? Não estava muito. E aí, quando a gente vê, assim, que são pessoas que colocam Deus nas palavras, né? Isso fere a gente. Parece que está usando de algo que para a gente realmente é sagrado, mas que para outros parece que não tem muita importância, né? Não representa exatamente aquilo que quer dizer. Então, realmente mexe muito mesmo. E eu acho que, diante dessa situação ontem, vem reafirmar que as pessoas de bem têm que ficar na política, porque não existe espaço vazio, vai ser ocupado. E espaço ocupado pode ser por gente boa e por gente aproveitadora, né? E Bauru precisa estar bem atento a isso. Nós não podemos permitir que os aproveitadores ocupem os espaços que devem ser das pessoas boas, que querem construir a cidade, que querem o melhor para as pessoas daqui, né? E que a gente tenha certeza, né? Que a gente conhece, que realmente não veio para cá para fazer coisas que a gente não sabe qual é o objetivo principal. Bom, Chiara, falando um pouquinho, ou tentando pelo menos projetar um pouquinho, não só uma disputa eleitoral para a prefeitura, mas também o pós-disputa, porque eu imagino que qualquer pré-candidato ou qualquer candidato que se coloque nesse pleito agora, para além da disputa em si, precisa olhar lá para frente, inclusive as nossas enquetes nos últimos dias têm encaminhado para essa visão. O que precisa ser prioridade? Como é que deve ser a postura de quem vai se colocar ou está se colocando, não só novos candidatos, aqueles que nunca se elegeram, mas também aqueles que já estão na política há algum tempo. Como é que a Chiara enxerga Bauru 2025? Olha, eu acredito que nós tenhamos bons candidatos, né, se apresentando, e fico tranquila com algumas possibilidades, porque eu sei que são pessoas que têm espírito público. Eu acho que o principal é isso, é ter o espírito público, que é muito raro hoje. Depois, é ter o preparo, né? Nós já vivemos essa experiência do despreparo.
Nós estamos falando de administrar orçamento. Não estamos falando de fazer um agradozinho num bairro ou no outro. Estamos falando de política pública. E política pública tem que ser levada a sério como deve ser a política pública, né? Aí você pega lá uma peça orçamentária, a pessoa nunca viu uma peça orçamentária. Ela não sabe o orçamento de Bauru, né? Ela não sabe que você tem administração direta, administração indireta. Ela não sabe que ela tem 1 bilhão e 600 milhões para administrar a prefeitura e ainda se colocar DA, Indurb, Funprev, vai para 2 bilhões e 300. E aí ela não sabe que ela tem que investir 25% na educação, 15% na saúde, hoje a assistência está com 5%, né? E falta ainda, né? A saúde é 15%, passa muito de 15% e não resolve os problemas. A educação é 25%, mas gasta para poder gastar os 25%, porque não sabe fazer planejamento. Essas coisas, o meio ambiente, uma lástima em Bauru. Obras, a gente não sabe o que é Indurb, obras e meio ambiente, é uma confusão completa, é uma terceirização de serviço que vai para a Indurb, que quarteiriza, é uma loucura. Então você fala assim, a pessoa não tem olhar, não sabe, vai levar 1 ano para aprender, para depois começar a executar aquilo que é necessário na cidade. Então, esse perfil de candidato à prefeitura, eu acho perigoso. Eu acho que as pessoas que não passaram pela Câmara Municipal precisam primeiro passar pela Câmara Municipal. Eu falo que é escola. É escola. É como eu na minha instituição. Um coordenador de curso nem sempre vai... Um bom coordenador de curso nem sempre vai ser o melhor professor. Mas se ele não foi professor, dificilmente ele vai ser um bom coordenador de curso. Tem que fazer a escola, tem que aprender. E tem certas coisas que só vivendo na Câmara Municipal que se aprende. Isso não tira o direito das pessoas participarem. Eu acho super democrático participar. Mas desde que a pessoa estude. Porque olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. 12 anos de Câmara estudando, porque eu estudo as legislações, as municipais, as estaduais, as legislações que são legislações bastante complexas que a gente tem, marcos legais, né, que são legislações do nosso Brasil, e vou dizer, não sei tudo, não sei muita coisa, né? Então, isso me preocupa. Porque se a gente tem a responsabilidade de se colocar numa eleição, ainda com receio, nossa, mas não sei, eu tenho que ter pessoas muito competentes, né, ao meu lado, para poder executar. Lógico que eu tenho que ter a visão. Para poder executar aquilo que é necessário, imagina as pessoas que não têm isso. Né? Então, assim, que aventura que é essa? Me preocupa um pouco isso. Né? E não adianta a gente imaginar que o prefeito vai delegar aos seus secretários as funções se ele não souber o que é principal de cada uma das pastas aí. Então, bom, eu acho que os partidos têm que olhar para isso. Né? Qual é o momento que nós estamos vivendo? Vamos juntos, vamos separados, a gente tem feito muitas discussões nesse sentido. Né? O que é que nós queremos para Bauru? Vários partidos. E aí tem sempre essa coisa, né? É uma eleição de segundo turno. Nós temos em Bauru 2 turnos. Né? Então as coisas se modificam, as pessoas que estão nos partidos, elas têm desejos, têm oportunidades, e num segundo turno, muitas vezes, já pensando que podem uns apoiar os outros, e isso é muito bonito. Né? Eu não tenho problema em apoiar vários dos candidatos aí no segundo turno, se forem para o segundo turno. Então, essa análise a gente faz também. E gostaria que muitos também me apoiassem caso eu fosse. No primeiro turno faz o que quer, no segundo faz o que precisa, é mais ou menos por aí. Vereadora, ontem foi entregue 22 quilômetros de marginais aqui, correto, perfeito. Bacana, inauguração, aquela onda política, né? Mas é um trecho de 22 quilômetros sem iluminação. Então, como é que você entrega uma obra sem iluminação? E aí, vai esperar acontecer acidente à noite, pessoas morrerem, para depois colocar iluminação? Então, se vai entregar, já entrega com iluminação. Essa é uma questão. Segunda questão, o sambódromo.
Eu estava vendo ontem nas redes sociais, é um absurdo. Será que a prefeitura não pode fazer um mutirão de uma semana, chegar lá, tirar aqueles postes caídos, né, postes de sinalização, retirar aquele lixo, pensando nos moradores do entorno, né? Aí nós temos outros problemas, né? Privatização do esgoto. Como é que a vereadora enxerga assim, esses problemas da cidade, vereadora? Ai, Marcos, você falou 22, eu lembrei dos 22 do Batalha. Eu achei que você fosse falar dos 22 Tem do a crise Batalha. hídrica também, né? Então, a iluminação é super preocupante, mas mais preocupante ainda são os quilômetros do Batalha, né? Então, as pessoas estão sofrendo com a falta de iluminação nas marginais, com certeza, provoca acidentes e tudo mais. Mas e o Batalha? Que nós temos 100 mil pessoas em Bauru sofrendo com falta d'água. Ainda temos, né? Então, o nosso Batalha, que abastece aí 27% da população, tem o que hoje? Um Batalha que tem córregos a serem desassoreados, o próprio rio desassoreado, investimentos a serem feitos que são do governo do estado e que eu não vi um movimento da prefeita pedindo os recursos que foram prometidos para os municípios que estão em crise hídrica para fazer essa recuperação. É reflorestamento, precisa fazer. Nós temos nada aí de compensação ambiental, 400 hectares para serem feitos aí ao longo do Batalha. Tem propriedades ao longo do Batalha que a prefeitura não pode entrar, que tem ali barragens, tem situações ali que precisam ser vistas, que são de responsabilidade do Estado e que não mostra qual é a situação e que pode trazer, sim. Pode assorear, pode trazer problemas aí, a gente vê quantos problemas com as questões ambientais e que prejudicam. Se nós perdemos o Batalha, que não é um rio morto, Batalha tem água, ele não tem fluxo. Se nós perdemos o Batalha, essas pessoas ficam sem água, completamente sem água. Então, assim, recuperar o Batalha é muito mais importante do que qualquer outra questão. É muito bom a gente falar do Sambódromo, né? Há quantos anos passou esse governo inteiro sem ser feito nada pelo Sambódromo, né? Entregar a obra que não está pronta, Marcos, é algo assim que a gente tem visto. Agora, assim, inaugura obra que já existia há anos. Então, assim, chama um pouco a atenção o porquê desses movimentos, todos nesse momento. E aí, qual é, né, a resposta? Por que estão fazendo isso agora? Processo eleitoral. É processo eleitoral. Então, é muito legal o governador vir a Bauru, tá? Mas leva daqui. O que é que eu preciso? Eu preciso do recurso, eu preciso que seja feito isso para resolver o maior problema que nós temos na cidade, que é a falta d'água. Agora, nós temos problemas seríssimos com educação e saúde, que são do município, e temos problemas seríssimos com saúde, que são do estado. E aí, não se fala nada disso? Então, assim, qual é a maior demanda de Bauru? Água, em primeiro lugar, sem dúvida, saúde, educação, assistência social, que a assistência social já não dá conta, e não vai dar se continuar desse jeito, porque nós não temos desenvolvimento econômico na cidade, né? Não foi feito um edital de concessão de área para distrito industrial nesses 3 anos e meio desse governo. Então, assim, não existe política de desenvolvimento. Vai no calçadão, é só empresa fechando. Então, me preocupa, porque se você não tem desenvolvimento, você tem que investir na assistência. Você tem 5% do orçamento lá na assistência que não dá conta. Vai para quanto? Saúde é 15%. Daqui a pouco nós estamos investindo em assistência, mas não estamos investindo na saúde. Então, assim, tem que prestar atenção em algumas coisas, né? E esse governo só patina. Habitação, nada. Nada de habitação foi feito. Absolutamente nada. Agora vai criar a coordenadoria. Ah, que legal, né? Então tá, cria a coordenadoria. E segurança, nada. A gente viu Jaú colocando 1.400 câmeras. Bauru, nada. As escolas, enfim, outros locais que são importantes, que são do poder público, sendo invadidos, sendo vandalizados e nada. Então, assim, precisa ter um pouco mais de seriedade com as coisas que são prioridade, né? Que são realmente prioridade da cidade. Agora, todos nós sabemos o que é prioridade, né, Marcos? Agora, né, cá entre nós. A gente caminha por aí, eu ando bastante pela cidade, eu vejo coisas assim que infelizmente não são mostradas nas redes sociais.
As redes né? sociais a gente mostra o que quer, né? Tem muita coisa ruim, né, que deveria ser mostrado também, mas a gente nós enxergamos as coisas, né? Redes sociais é uma versão moderna de Alice no País das Maravilhas, precisa prestar bem atenção nisso. Precisa tomar cuidado, porque lá tinha a estrada de tijolos amarelos, né? E elas não foram recapeadas até hoje. Só lembrando uma participação aqui, Chiara, o Paulo Franco, ele está perguntando o que os servidores públicos podem esperar da pré-candidata. Como é que você vê a situação dos servidores públicos? A gente já está no finalzinho do tempo, né, Marcos? Mas dá mais para ir mais uma aí. Servidor público, coitado, servidor público, né? Tá esperando revisão de PCCS por uma série de coisas e não chega essa revisão, não vai chegar, né? Então, assim, infelizmente, discussões que são da valorização do servidor ficaram esquecidas. Agora, para além da valorização do servidor, nós temos as condições de trabalho. Eu acho que o servidor público nunca trabalhou em tão péssimas condições como vem trabalhando agora, né? Se a gente for olhar para a saúde, para a educação, então, é uma tristeza, né? As professoras fazendo vaquinha para comprar tesourinha para as crianças, porque as crianças não receberam material escolar até agora, no meio do ano. Não receber material escolar de uso individual até agora é um absurdo, né? Como é que um professor se vira com as crianças? Né? Então, assim, que condições você dá para um professor trabalhar desse jeito? Né? Fora a questão de prédios, né? Se a gente for olhar os prédios que são oferecidos para o serviço público, para aqueles que mais precisam de condições para atender bem, aí ó, a gente pode elencar várias pastas, porque problema em prédio tem bastante. Seria uma das situações, né? Então, assim, o servidor público pode esperar o quê? Pode esperar a seriedade, né? A gente sabe o quanto a qualidade do serviço público depende da pessoa, do servidor, né? Então, a gente não tem qualidade se a gente não tiver valorização, respeito, condições de trabalho. Então, eu acho que é por aí. Aproveitando, vereadora, estou vendo aqui, gravidez na adolescência, é um tema muito importante, né? Sim, eu acho que essa foi uma pauta que eu trabalhei durante esses 3 anos e meio com a política municipal agora de prevenção à gravidez na adolescência aprovada. O que nós queremos é que ela seja implantada e executada, né? E é uma política importante. Nós temos mapeado as grávidas adolescentes, e são muitas. Nós temos de 14, de 15 anos, nós temos de 12 anos, de 16, muitas grávidas, né? Muito jovens. E quando a gente fala de uma situação como essa, a gente fala de uma vida, né? De uma menina que vai parar de estudar, que não vai conseguir trabalhar, porque ela não vai ter escola para o filho, né? Que vai ter questões de autoestima bastante comprometidas ao longo da sua vida, situações que não deveriam estar sendo vividas por pessoas tão jovens. E isso é cultural, isso é educacional, e isso tem que ser trabalhado como uma política, né, para que as meninas e os meninos entendam que tem hora para tudo na vida, né? E existem formas de se prevenir a gravidez para que, no momento de maturidade, né, já com uma certa segurança socioeconômica, possa, então, fazer o que tem de mais gostoso na vida, que é filho, né? Não tem nada mais lindo, mais gostoso do que os filhos que a gente recebe de Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, tem hora para tudo, porque não é fácil. E a gente tem que, como educadores, principalmente, né? A gente tem que levar essa mensagem. Na maioria das vezes, as meninas que engravidam muito jovens também tiveram suas mães grávidas muito jovens. Então, parece que é tudo muito natural, né? Então, essas realidades, elas precisam, na verdade, ser colocadas, né? Que o natural é na maturidade, né? Nós temos a responsabilidade da maternidade. Vereadora, para finalizar o nosso bate-papo de hoje, fique à vontade, deixe uma mensagem, um agradecimento. Olha, eu
sou fã de vocês há muito tempo, né? Essa semana a gente teve a perda da Maria Dalva. Eu digo a vocês que eu ouvi a Maria Dalva durante anos, né? E ouvi na 94, e era talvez a voz feminina na política, porque ela era uma pessoa que representava mesmo as mulheres num momento de discussão política. Então, acho que a 94, ela é uma rádio muito especial aqui em Bauru. E o que vocês estão fazendo aqui, abrindo o programa logo cedo para que a gente possa participar ao vivo, é algo muito rico, é muito legal, e acho que a cidade ganha muito com isso. E vocês dois, Marcos e Tizouco, assim, acho que fizeram uma combinação muito perfeita para que a gente comece o dia, né, ouvindo importantes colocações, informações, mas com a tranquilidade que é de vocês. Isso é muito legal, né? Ninguém quer começar o dia em choque, embora as notícias sejam difíceis, né? Mas a gente quer começar o dia bem, e vocês sabem fazer isso. Então, tá de parabéns. E eu agradeço esse espaço, essa oportunidade de estar aqui, e fico à disposição de vocês e de todos aí os ouvintes na Câmara também, né, para tudo que precisarem, e nesse momento agora já me colocando como pré-candidata a prefeita de Bauru. E nessa nova caminhada como pré-candidato, um agradecimento como vereadora? Olha, eu não posso nem me despedir ainda como vereadora, viu? Eu sou uma pessoa que, ao meu lado, sempre tive pessoas muito boas. Eu falo que eu sou muito abençoada nesse sentido. Eu sempre tive pessoas boas ao meu lado, né? Lá na Câmara, por exemplo, eu tenho 2 anjos comigo, o Tiago e o Felipe, que são meus assessores desde a outra legislatura, né? E que eu falo assim, sem eles eu não faria tudo que eu faço. Não são anjos, mas apóstolos, Tiago e Felipe. Exato! Bem dito! Então, assim, lá é um ambiente de muita disputa. E a gente, quando tem essas pessoas que... Eu falo que são anjos porque nos protegem mesmo. Nos protegem, né? Tudo fica mais fácil, né? E os meus colegas vereadores, os servidores da Câmara, são pessoas assim que sempre, nos momentos mais difíceis, acabam dando um direcionamento, uma luz, e, enfim, a gente cumpre, né? Nesse momento de Câmara, eu estou realmente assim, com um sentimento de despedida, mas uma despedida de que essa última legislatura foi uma legislatura muito diferente, né? E eu acho que tudo tem hora para acabar. E essa legislatura, ela não só precisa acabar, como o meu tempo na Câmara também precisa acabar, né? A gente começa a ficar sem paciência, a gente começa a se questionar se a gente está rendendo como a gente rendia antigamente, né? Apesar de todo conhecimento, às vezes a gente começa a se desestimular e não avançar tanto como deveria. Então, acho que 3 legislaturas tá bom, viu? Tá bom. Eu deixo aí de conselho aos colegas. Muito obrigada. Nós temos aqui a Cláudia Clerigo dizendo que Chiara tem meu respeito, a Priscila Taboriansky, estamos com você, Chiara, eu e toda a minha família, sem dúvida alguma. Isso é muito bom, né? São pessoas que a gente conhece, que a gente admira também, que respeita, né? Tanto a Cláudia como a Priscila, são pessoas assim que eu super admiro, gosto muito e sei que vão torcer realmente para que dê certo. Ok, nós ouvimos aqui no Informação a vereadora Chiara Ranieri, pré-candidata a prefeita de Bauru. Vereadora, microfone sempre à disposição, boa sorte, felicidades. Obrigada para todos vocês. 8h06, um rápido intervalo, voltamos em instantes.